Olá, o Folha Entrevista desta semana continua abordando o combate à Covid-19 aqui no nosso município. Hoje o tema vai ser o Hospital Universitário, o maior hospital do interior do Paraná. Como é que está a estrutura dessa unidade em relação ao enfrentamento dessa pandemia? Nós vamos conversar sobre esse tema com a superintendente do HU, a enfermeira Vivian Feijó. Superintendente, muito obrigado pela sua participação. Olá, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir mais uma vez com a Multi TV. Bom, como é que o HU está se preparando, já vem se preparando, porque afinal de contas já faz um mês aí de quarentena, de medidas de isolamento, né? Como é que está o principal hospital universitário do Paraná em relação ao combate à Covid no nosso município? O Hospital Universitário foi convidado e teve essa delegação por parte da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná em meados de janeiro, em 21 de janeiro. A partir daquele momento, desafiados com essa proposta, né, de cooperarmos com uma pandemia mundial, acompanhando tudo que vinha como muito novo, desde a Ásia, da Europa, Estados Unidos e exponencialmente em alguns estados do Brasil, o Hospital Universitário começou a fazer mobilizações internas, desde mudança de logística de funcionamento, de abastecimento, até mesmo no seu processo de prestação de serviço, né? Então, nós tivemos um tempo de adaptação, de organização dos nossos fluxos, desde a entrada do funcionamento da urgência e emergência e aos fluxos internos também, da admissão, aos serviços de apoio diagnóstico, internação, transferências e alta. Eu acho que, nesse momento, o Hospital Universitário assume o protagonismo da assistência à saúde dos pacientes, né, como um hospital de alta complexidade e se reinventa através dos seus processos para o enfrentamento de uma doença nova. E como é que está a estrutura atualmente nesse atendimento? Como é que está a ocupação? E qual tem sido, superintendente, a principal dificuldade? Nós somos um hospital de 297 leitos. Junto ao Estado, nós participamos do plano de contingência e oportunamente ofertamos um aumento progressivo de leitos. Nós já temos 36 leitos a mais no hospital. Desses são leitos de terapia intensiva e temos 72 leitos de retaguarda para o enfrentamento da pandemia para leitos moderados. Isso tudo exigiu investimento de conhecimento humano e científico para que a gente pudesse construir o posicionamento desses leitos dentro de uma reestruturação do processo de trabalho de treinamento das equipes que atenderiam desde a recepção ao manejo clínico desses doentes. Nós tivemos que investir na montagem dos espaços através da aquisição de equipamentos, desde cama, mesa, monitores, respiradores, aspiradores. Nós tivemos que rever a logística de abastecimento do hospital relacionado aos medicamentos aplicados, né, ao tratamento dos pacientes potenciais Covid ou confirmados. Nós preparamos o nosso laboratório para que a gente pudesse pedir e buscar um credenciamento de possibilidade, porque a gente entendia que nós tínhamos um laboratório qualificado e, a princípio, somente 4 ou 5 laboratórios fariam no Brasil esses exames, e a gente sabe que o resultado otimizado facilita e corrobora com uma melhor utilização dos leitos e terapêutica clínica dos pacientes. Então, isso tudo foi construído dentro de um envolvimento e do engajamento global de diversos atores do hospital. Não só direção, mas colaboradores, a administração da universidade, junto à reitoria, os atores políticos que nos apoiam junto ao governo do Estado e o próprio governo do Estado na construção desse plano de contingência para que a gente pudesse receber alguns incrementos, tanto financeiros, que nos desse condição de aquisição e compra, como também a cessão de alguns itens. Recebemos 10 respiradores da CESA, 10 monitores, recebemos respiradores e monitores do Ministério da Saúde, que são equipamentos locados, que propiciaram especificamente a montagem dos leitos extras de UTI. Qual é a taxa de ocupação hoje para quem chega até o HU com os sintomas da Covid já confirmados? Essa taxa de ocupação, hoje, ela está dentro do programado e esperado
porque dentro do esforço também da Secretaria de Saúde do município de Londrina, nós construímos um fluxo junto à Macro para que o hospital pudesse ir se esvaziando gradativamente e tomasse corpo no seu protagonismo de prestação de assistência. Ou seja, esvaziar o maior número de leitos para que a gente possa ofertar o maior número de leitos para os pacientes suspeitos de Covid ou positivo. Hoje nós temos de taxa geral de ocupação do hospital em torno de 48%. Dos leitos Covid, ela gera em torno ainda de 20%. Dos leitos de terapia intensiva específicos para Covid, nós temos 80% da taxa de ocupação. Tá? Hoje o Hospital Universitário tem 4 pacientes Covid-19 confirmados, tem 30 pacientes internados e a diferença desse aguarda resultado de exame ou já teve como descarte o critério clínico de análise médica. Agora, uma das preocupações das autoridades de saúde, do próprio COESP, que é o conselho formado por especialistas, né, no enfrentamento do qual a senhora também faz parte, é a falta de testes, né? Como é que isso tem sido tratado aqui, superintendente? Existe uma subnotificação no Brasil, não é só no Paraná, né? A gente entende que para cada paciente contaminado, possivelmente contaminado, é esperado 2,3 a 2,9 o que a gente chama de R0, que é o potencial de contaminação de outras pessoas. Então, todo esse nosso trabalho, inclusive do isolamento social, ele vem contribuir para que a gente diminua esse R0, ou seja, para que um paciente contaminado contamine o menor número possível de pessoas, através do isolamento social, das pessoas de alto risco, que elas fiquem mais nas suas casas, que usem máscara, né, no contato entre a prestação de serviços e que haja todos os critérios que estão sendo exaustivamente comentados e exigidos para que a gente diminua a incidência da contaminação. Em relação à questão da taxa de ocupação, a gente acha que a participação dos testes seria muito importante e efetivo, porque o paciente que chega como suspeita, ele precisa de uma infraestrutura de isolamento e de uso de EPIs muito regrado. Primeiramente, para proteger o colaborador, né, de uma potencial contaminação e também para dar uma condição segura de prestação de assistência a esses pacientes possivelmente contaminados ou já contaminados. Quando você tem o teste, você consegue dar uma diretriz, um direcionamento terapêutico e também de acomodação mais adequada. Se eu tenho 2 positivos, eu consigo agrupar e fazer o que a gente chama de corte. Se eu tenho um suspeito e um positivo, eu tenho que alocar em lugares separados. Então, quando eu tenho o acesso mais breve possível a um resultado, eu posso tomar essa atitude e otimizar os meus leitos de forma a poder ampliar a rede de oferta de leitos, né? Hoje, o Hospital Universitário fez a aquisição dos testes sorológicos. Então, para explicar um pouquinho para o telespectador, nós temos 2 testes. Um é o teste sorológico, que vai mostrar para a gente se o indivíduo tem anticorpos, células de defesa relacionadas ao contato do vírus. Porém, a sensibilidade e a especificidade desse teste, nosso teste é um teste credenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é boa, mas ela só pega a partir do 7º dia do contato com o vírus. O padrão ouro, para que a gente reconheça mesmo se o paciente está com a doença, é o que a gente chama de PCR, que é um exame de biologia celular, que você analisa e procura a detecção do vírus, né? Tem o vírus ou não tem o vírus? Hoje ainda, só quem faz para a gente, para o Sistema Único de Saúde no Paraná, é o LACEN. O Hospital Universitário já envidou todos os esforços, já organizamos o nosso laboratório, temos profissionais habilitados para a realização dos exames, com experiência de mais de 10 anos, enviamos toda a documentação do LACEN, já temos um aceno positivo e uma autorização do Estado para que a gente possa fazer o PCR, mas estamos no aguardo dos reagentes. Então, hoje o HU só faz o sorológico. Então, essa janela do 0 ao 7º dia, ela ainda tem que ser esperada para fazer o sorológico. Inclusive, tem até movimentação na Assembleia Legislativa de Deputados, né, aqui da nossa região,
intermediando para que os hospitais, os grandes hospitais das principais cidades do interior possam fazer esses testes sem que sejam enviados ao LACEN, porque isso diminui o tempo, né, e agiliza a questão até do tratamento, né? Isso. Até a terapêutica, né, em alguns casos clínicos, ela se modifica, então o médico consegue ser mais assertivo na sua prescrição. E é importante falar que essa mobilização da Assembleia deu toda a retaguarda e a gente já tem um aceno positivo por parte do Estado que nós vamos poder fazer os exames. O município de Londrina também evitou esforços e comprou 4.000 kits, que nós estamos no aguardo. O Hospital Universitário, 1.000 kits, que nós já encaminhamos também para compra. E estamos no aguardo do recebimento dos kits pelo LACEN, que é quem distribui para todas as regionais. A gente vê com muito bons olhos, né? A gente fica grato por poder ofertar para a população de Londrina, para esses 2 milhões de habitantes que precisam dos nossos préstimos, esse serviço qualificado que vai dar uma melhor segurança e uma melhor eficiência para os atendimentos de potenciais Covid ou Covid-19 confirmado. Agora, tem aquele problema também dos pacientes com a suspeita, mas que acabam sendo encaminhados aqui para o HU, mas que não se confirmam. Como é que faz para lidar com essa situação? Porque também não pode devolver o paciente, né? Como é que faz nesse caso, superintendente? Isso é uma discussão ampla. Ontem foi discutido no COESP, até foi colocado por mim, a necessidade de realinhar e qualificar a triagem desses pacientes. A gente tem se preparado, nós montamos muitos leitos, o hospital treinou 500 pessoas para que a gente pudesse se preparar nesse tempo de isolamento para atender uma demanda um pouco maior, mas os municípios precisam também fazer a sua parte. Precisam qualificar a rede de atenção através de treinamento de fluxos, de identificação do potencial paciente, né, Covid-19, e encaminhar de forma mais adequada. O mau encaminhamento muitas vezes prejudica, porque, como eu já disse, é todo um atendimento especializado, é um gasto de EPI que a gente poderia economizar hoje para atender para um paciente realmente potencial contaminado. Então, nós temos ampliado essa discussão para que haja esse realinhamento dentro da rede, não só municipal de Londrina, mas dos outros municípios que encaminham, né? Nós temos recebido pacientes que são infarto, AVC, pielonefrite. Então, dos 68% dos casos recebidos, 30 e poucos pacientes ficaram notificados como potencial Covid-19. Desses, somente 9% confirmaram o Covid-19. Então, há uma distorção de encaminhamento e a gente pensa que esse realinhamento se faz emergente para que a gente possa realmente usar a infraestrutura a favor da pandemia. Sem dúvida. Agora, superintendente, a razão do isolamento social e suas autoridades de saúde têm batido muito nessa tecla, né? É evitar justamente um colapso no sistema de saúde lá na frente, né? Nesse sentido, tem funcionado aqui em Londrina essas medidas de restrição? O que eu vou te falar é uma percepção minha, né? Eu sinto que Londrina foi eficiente com o isolamento social, porque começou na frente, ele não foi tardio. Então, hoje, quando eu vejo que um hospital de referência como o nosso, né, como eu já disse, que atende uma margem de 2 milhões de pessoas e com uma taxa de ocupação relativamente baixa na sua totalidade, eu entendo que foi eficiente, que foi importante, que ele agiu de forma muito positiva, que ele foi necessário e que muito mais do que se discutir se volta ou se não volta, é como volta, o que fazer, como fazer, quais são as mudanças de hábitos necessários. Porque nesse momento eu entendo que existe uma relação necessária de funcionamento, né, de toda uma sociedade a favor do trabalho, da economia. Nós temos que mudar hábitos de pessoas, desde a sua atividade física, ao seu hábito comercial, ao seu hábito caseiro, né? A sua relação social entre as pessoas, né? na convivência. Então, a gente nunca viveu isso, né? É difícil como usar a máscara, onde usar a máscara, lavar mais as mãos, usar o álcool gel com maior frequência, mudar os horários, né? Criar mecanismos de controle de número de pessoas em determinado espaço por metro quadrado.
são preocupações que o brasileiro não teve, não é da nossa cultura. Nós somos uma cultura empática, afetuosa, que a gente abraça, a gente beija, né? E isso tudo faz parte de um distanciamento social necessário hoje. Eu acho que Londrina cumpriu o seu papel, cumpre, né, com o isolamento social. Existe essa repercussão hoje. Nós ganhamos tempo para qualificar os nossos leitos, para montar os leitos extras, para treinarmos as nossas equipes. Então, com certeza, estamos mais preparados hoje do que estávamos há 30, 45 dias atrás, né? A gente sabe que no inverno as doenças do sistema respiratório, elas vão vir e elas vão se misturar também com a pandemia, né? Nós temos influenza A, influenza B, nós temos o H1N1 que ainda não foi embora, nós temos os asmáticos que costumam apresentar crises mais frequentes em períodos de menor temperatura. Então, há de ocorrer naturalmente um incremento. Então, o isolamento social foi muito positivo e eu acho que hoje é emergente a discussão do como fazer, que está vigente através do COESP e em todo o comércio, né, e unidades de prestação de serviço. E em algum outro momento, mais para frente, vai se fazer necessário novo isolamento social com maior rigidez. É isso que eu ia te perguntar, para a gente finalizar, superintendente. A gente não sabe, né? Não se sabe quando que termina essa condição de pandemia mundial, mas havendo essa necessidade de novo recolhimento, de novo isolamento social e havendo a confirmação também de que a curva não foi achatada na nossa região, o HU, daqui a alguns meses, continuará preparado nesse sentido? Esse é o grande desafio. Qual é o número de leitos que nós temos que ter? Não sabemos, né? Qual é o número de respiradores? Muitos têm me perguntado isso. Nós não temos esse número. O desafio, eu acho, do gestor público e da administração é estar melhor preparado, né, dentro da sua capacidade, esgotar tudo o que seja possível para atender o maior número de pessoas. A Europa não estava preparada, a Ásia e nem os Estados Unidos. Muitas pessoas foram desassistidas. E o Brasil está tendo essa oportunidade. São Paulo está aí disparado, o Rio de Janeiro está disparado, o Paraná tem vindo dentro de uma curva hoje, que a gente analisou os dados ontem, mais próxima do Distrito Federal, né? A gente tem tentado ter mecanismos de controle mais eficientes e montar a infraestrutura. Eu sinto o hospital universitário se preparando, porque a gente não para, a gente não pode falar, estou pronta, porque eu não sei o tamanho do meu inimigo, né, que é a pandemia, mas eu estou o mais pronta possível dentro da condição que eu posso oferecer. E montar o hospital de campanha vai nos trazer um incremento de mais 120 leitos, potencializar a nossa expertise técnica de capacitação dos infectologistas, pneumo, equipe de enfermagem, fisioterapia, farmácia, laboratório, para um maior número de pessoas ainda que venham a precisar dos nossos serviços. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez a participação da superintendente do Hospital Universitário, a enfermeira Vivian Feijó, falando sobre como é que o hospital tem se preparado, né, nesse tempo de pandemia, como a superintendente ressaltou desde janeiro que vem sendo feito esse trabalho, né? Muito obrigado mais uma vez, superintendente. Eu que agradeço a oportunidade e o Hospital Universitário fica à disposição. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.